Mateus 25, 14. Os que acharam, digam amém. Vamos juntos, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Repita isso comigo, por favor. A cada um conforme a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem muito duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor, o seu senhor, lhe disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor, essa é a tua palavra, e te pedimos, fala conosco nesta manhã, edifica o nosso coração. Essa é uma igreja profética, bíblica, pastoral, essa é uma igreja apostólica. Nós cremos no poder da tua palavra, nós nos permitimos o pastoreio do Senhor sobre nós, nós nos sujeitamos à soberania do teu Espírito e queremos viver aquilo que é promessa do Senhor para as nossas vidas. Te peço que receba neste momento cada coração como uma boa terra, porque a tua palavra de fato é a boa semente, e que em tempo oportuno essas sementes gerem frutos a 30, 60 e 100 por 1, e todos juntos dizem amém. Glória a Deus. Esqueci dos visitantes, não é? Uma grita de lá, outra já está aqui posta. Glória a Deus. O povo agilidoso é outra coisa. Quem é que nos visita pela primeira vez aqui? Olha como vocês são importantes e estão frescos na memória desse povo. E o bispo já caducando. Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé comigo 20 segundos, os visitantes, para eles entregarem para vocês essa lembrancinha nossa. Isso, ó, não esquece de entregar. Aí, tem que entregar para minha mãe ali, que a missionária veio adorar a Deus com a gente hoje. Glória a Deus. Vamos dar um abraço nos nossos visitantes, igrejas, com força. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Voltem mais vezes para adorar a Deus com a gente. Amém, Alain? Glória a Deus.
Alain de Oliveira, né, Alain? Glória a Deus. Vindo a primeira vez hoje aí. Deus abençoe. Então, irmãos, eu queria até sair do tema, falar um pouco sobre Davi em uma outra perspectiva, mas o apóstolo começou ministrando na quinta-feira falando sobre processos, para nós entendermos que somos embaixadores de Deus, que representamos um reino, que Jesus veio não para levantar uma religião, mas para estabelecer o reino dos céus na terra. Na sexta-feira, a cantora Sara Farias falou sobre processos. E aí ela falou sobre o Salmo 57. O Deus que por nós tudo executa. No sábado, ontem, o bispo falou muito sobre processo de guerra. Mesmo que não estava exposto o tema desse mês, suportando processos, vivendo progressos, até viver o meu real propósito. Estava ali no coração de Deus ministrar o nosso coração a respeito disso. E eu quero continuar sendo fiel a essa minha chamada, sensível à voz do Espírito de Deus, para ministrar o seu coração. Diga comigo, o processo precisa ser valorizado. Por que é que nós precisamos valorizar processos, queridos? A palavra do Senhor é muito clara. Capítulo 25, que nós acabamos de ler, segundo o Evangelho de São Mateus, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 25 vem trazendo, depois do capítulo 24, que fala sobre o dia do Senhor. Quando vocês ouvirem guerras, rumores de guerras, vocês não se assustem, porque ainda não é o fim. Quando vocês verem reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, é o início do fim. Depois ele diz, aparecerão muitos falsos profetas. O amor de muitos se esfriarão por causa do aumento da legalização das coisas erradas. As pessoas vão terminar se esfriando na fé. Está acontecendo ou não está? Então nós estamos vendo as escrituras se cumprindo. Em alerta ainda a respeito da vinda de Jesus, a respeito dessa nossa necessidade de vivermos processos para nos tornarmos cidadãos dos céus. Jesus no capítulo 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. Olha como ele está nos alertando da nossa necessidade de nos processos estarmos preparados para uma jornada longa. O que vem a ser essa jornada longa? Estarmos prontos para quando ele voltar e nós subirmos. E aí ele nos ensina sobre as virgens prudentes, as 5 virgens que traziam consigo azeite na botija, azeite de reserva, lamparinas acesas, vigilância, e mesmo que cochilaram. Nós aprendemos aqui na semana passada também, na ministração do pastor Tiago Regis, falando da nossa necessidade de estarmos atentos. E aí ele falou que quando nós cochilamos, nem estamos dormindo, nem estamos acordados, estamos num estado entre uma coisa e outra. E Deus nos tira do estado de letargia, que é esse cochilo, justamente quando a soar da voz diz, aí vem um noivo. Sempre o Espírito com a voz suave vai despertar a igreja. Mas o importante não é se você está cochilando, é se você tem azeite de reserva para continuar com a lamparina acesa. Nós precisamos valorizar os processos. Depois que ele fala sobre a parábola das 10 virgens, das 5 prudentes, sábias, precavidas, ele fala sobre as 5 imprudentes, as que não estão preocupadas, acham que tudo vai acontecer dentro do tempo que estão fixados na mente delas, e elas terminam por se decepcionar, porque quando pedem azeite emprestado, elas não recebem, azeite não se empresta, tem que ir na fonte buscar. Eu preciso tocar nesse assunto porque muitos de nós, e eu estava meio que incluído nessa estatística, muitos de nós estamos nos permitindo ser drenados, sugados por pessoas que não buscam ter azeite de reserva para suportar os dias maus, e terminamos por emprestar nosso azeite. E nem eles têm para eles, e nem nós temos para nós.
Você já percebeu que tem muita gente que se cansa e termina por querer te cansar também? Você já percebeu que tem gente que vive seus altos e baixos e quer te levar nessa gangorra também? Você já percebeu que nós estamos vivendo num tempo onde muita gente se esfria e quer te esfriar também? E aí diz, menina, Jesus não precisa de congregar na igreja para você ser crente. Eles criam as convicções erradas e querem te convencer que eles estão certos para estarem confortáveis. E não só essas expressões de congregar, mas de orar, de buscar, de pertencer. Muita gente não quer suportar processos. Mas Jesus está ensinando sobre aflições. No mundo as tereis, mas tenha bom ânimo, eu venci. Nesses capítulos de alerta a respeito da sua vinda, ele está dizendo, vocês serão levados, conduzidos a lugares difíceis, mas se alguém der bater numa face, dê a outra. Ele estava falando para os discípulos, não é que a gente precisa estar sendo tirado por besta diante de uma sociedade, mas se você vê que alguém está disposto a querer tirar a sua vida e procurando ocasião contra você, dando um tapa, querendo briga para te matar com legítima defesa, dê a outra face para que eles entendam que o rei que vem te buscar, vem buscar um povo pacífico, um povo que obedece ao seu Senhor. Se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te convidar para andar 1 milha, ande 2. Ele está falando sobre pessoas que tentam nos colocar no limite da provação, mas nós entendemos que somos provados e vamos além do que eles nos provaram, para mostrar que a nossa fé excede a doutrina dos fariseus. No capítulo de número 24, ou do 25, versículo 14, agora ele conta uma parábola, como era da personalidade evangelística de Jesus. Falar em parábolas para que aqueles que de fato querem entender, entendessem. Mas aqueles que só estão fazendo volumes, de fato não entendam. Ouvindo, não ouvem, e vendo, não veem. Mas aqueles que de fato querem, eles não só recebem, mas inquirindo o mestre, recebeu a interpretação das suas parábolas. A diferença entre quem quer e quem não quer está na atitude que toma, em querer ou não saber, em querer ou não receber. Mas por que nós devemos valorizar processos? Porque Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Quem quer ser mais na presença do Senhor? Quem quer crescer e evoluir? Quem quer receber mais bênçãos da parte do Senhor? Mas resposta, você precisa também aumentar a sua capacidade. Lembra de um pote, de um vaso? Olha aqui esse copo que é um exemplo claro. Ele deve caber aqui cerca de 400 ml. É a capacidade dele. Só que nós somos como um barro na mão do oleiro. Lembra de Jeremias 18? Vós sois como um vaso nas mãos do oleiro, assim diz o Senhor, ó casa de Israel. Se ele vê que a sua capacidade está pouca, ele quebra aquele vaso e faz um vaso conforme ele parecer melhor para a utilidade. O apóstolo Paulo diz que numa casa há muitos vasos, vasos para honra e vasos para desonra. Olha o que é que ele diz nessa parábola. Um certo senhor saiu, viajou e deixou com seus servos seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um conforme a sua capacidade. Você quer receber algo de Deus, vai precisar aumentar a sua capacidade de receber. Nós precisamos quebrar crenças, desacostumar de costumes, desfazer alguns conceitos, refazer alguns outros conceitos. Vamos precisar nos contrariar e às vezes por Deus ser contrariados. Porque quando nós somos fracos, aí é que estamos... Gente, o evangelho não cabe em uma linha de raciocínio lógico para muita gente.
E se você quiser entender algumas coisas, você vai terminar por perecer por falta de capacidade de entender, por falta de capacidade de receber. Tem pessoas aqui que Deus vai cercar de gente. Por quê? Porque Deus sabe o nível de carência dessa pessoa, e se não tiver cercada de gente, não vai suportar os processos. Mas tem gente que Deus quer isolada. Ele isola, porque sabe que se alguém tiver muito do lado, vai influenciar negativamente nos processos. Tem gente que Deus vai dar muito, porque sabe da capacidade de gerir muito, e tá tudo bem. Mas tem gente que Deus vai dar pouco, porque senão ele se corrompe, ele se atrapalha e ainda não desenvolveu a capacidade de ir além, de receber mais. Nós precisamos, como cidadãos dos céus, estar muito bem resolvidos a respeito disso. Glória a Deus, porque a nossa capacidade, ela é determinada pelos níveis de processos que nós nos permitimos. Você pode até murmurar porque não tem oportunidades grandes, mas sua capacidade não é grande, porque a quem Deus deu capacidade grande também tem grandes oportunidades de crescimento. Mas a quem tem ou quem desenvolveu pouca capacidade, não adianta, tem coisa que colocar na sua mão vai estragar. Tem lugares que não adianta você ir com a habilidade que você desenvolveu até sua 5ª série. Tem lugares que não adianta você querer falar porque você não desenvolveu a habilidade. Você desenvolveu até no máximo seu ensino médio. E aonde Deus queria te colocar era entre os doutores, como fez com Daniel. Sim, mas você não desenvolveu a sua capacidade. Então Deus não deu 5 talentos, Deus deu 2. Porque você se permitiu a pouco processo. Eu vou repetir, precisamos valorizar os nossos processos. Gente, você acredita que no início da minha caminhada na fé, a gente já participou de algumas conversas e termina rolando fofoca, né? Quem começou essa conversa? Mas eu só participei uma vez, quando eu vi meu nome em uma situação em que era precária para um nível de crente que eu queria ser. Eu disse, nunca mais, aonde se sentar e se citar o nome de alguém, eu converso. Eu aprendi no primeiro processo que eu passei. Mas tem gente que passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro, pelo 20º, está sempre envolvido com algum problema. Glória a Deus que nessa igreja não tem fofoqueiro e não tem fofoca. E se tem, está ficando crente, porque graças a Deus nós não sofremos disso. Mas eu digo isso para o nosso dia a dia, como nós precisamos vigiar com os nossos lábios. E quando nós passamos, eu passei por esse processo uma vez, mas foi o suficiente para dizer, não quero mais coisa com meu nome. E todas as vezes que eu sentava em alguns lugares que citava o nome de alguém, gente, eu vou aqui rapidinho no banheiro, gente, deixa eu beber água aqui rapidinho, não voltava mais, porque eu entendi que não havendo maldizente, o fogo se apaga. Salomão ensina que o cerne da sabedoria é observar as coisas, é ouvir, porque também está escrito em Jó, assim como as palavras, ou como a boca prova a comida, o alimento, assim os ouvidos provam as palavras. Quando nós aprendemos a provar os ambientes com os nossos olhos, a provar as palavras com os nossos ouvidos, nós aprendemos nos processos da vida a evoluir, a aumentar a nossa capacidade. Você não aprende só em um curso, você não aprende só em uma faculdade, você não aprende só na escola, você aprende no dia a dia da vida, se você quiser. Mas tem gente que vai ouvir e vai continuar com o mesmo nível, na mesma capacidade. E você não vai poder reclamar, porque você decidiu nos seus processos continuar do mesmo tamanho, na mesma capacidade. Quem quer ir além aqui, diga amém. Amém. Então diga comigo, eu preciso valorizar os meus processos. A sua capacidade em Deus pode atrofiar ou pode aumentar. Está escrito, a quem muito lhe for dado, muito lhe será cobrado. Quando você decide viver uma vida de responsabilidade, você vai ter que pagar o preço de aumentar a sua capacidade. Mas se você agir por medo, você vai atrofiar. Olha a capacidade desses 3 homens. Entende que tem muito dinheiro de um senhor que planta, aliás, que colhe sem ter plantado, que é rico, que é poderoso,
que tem resultados onde ninguém tem, mas mesmo assim ele com liberdade, ele diz, olha, se ele me confiou, o que ele colocou nas minhas mãos, eu vou fazer, dar certo, multiplicar, prosperar, e dá certo, e prospera. O que ele tem são 5 talentos, o que acontece com ele? Ele trabalha, ele granjeia no processo, ele cria mais processos, e os processos geram resultados. Resultados, 5 outros talentos. O que recebeu 2 é uma capacidade bem menor em relação ao que recebeu 5. Sim ou não, igreja? Mas recebeu responsabilidade. Esse ainda tem algumas crenças em relação ao que recebeu 10, que é destravado, que voa, que corre, que traz alguém consigo, que arrebenta, que bate metas, supera metas, que chama atenção, que é referência. O outro já é mais devagar, recebe 2, mas também granjeia 2. Proporcionalmente aqui, ele está tendo o mesmo resultado de 100% em cima daquilo que recebeu. Mas tem um que recebe pouco, e ele na sua consciência se atrofia. Ao invés dele entender que o seu Senhor tem resultados independente do que ele perde, ele, ao invés de entender que o seu Senhor já sabe o risco de investir, ele diz consigo, e se eu perder isso aqui? Ele imagina que vai ser punido, imagina que vai ter prejuízo, que vai dar prejuízo, e ele nem consegue pensar em um lugar que é mais seguro para quem tem que guardar dinheiro. Aonde é? O banco. Olha como a mentalidade, a capacidade da gente pode se atrofiar. Por isso nós precisamos viver os processos suportando e melhorando, suportando e avançando. A dor não pode te atrofiar, a dor precisa te fazer crescer, expandir. Agora é incrível como a gente às vezes atrapalha a nossa própria evolução. Como é que isso se dá? Porque nós temos às vezes um ego expansivo. A psicologia moderna chama de ego expansivo aquilo que nós conseguimos, de fato, nos apropriarmos estando fora de nós. Quer ver gente que é expansiva no ego? Um carro. O ego dele ou o ego dela é tão grande que se alguém encostar no carro, amassou meu carro, é como se o carro fizesse parte de quem ele é, de quem ela é. Ninguém dirige no meu carro, ninguém vai entrar no meu carro. Não, ó, limpa os pés quando entrar no meu carro. Mesmo tendo tapete. Mesmo tendo o aspirador de pó. Mesmo tendo lava-jato a cada esquina. O ego dele é tão expansivo que ele se sente na obrigação de oprimir outras pessoas por causa daquilo que ele tem ou por causa daquilo que ele se considera ser. Porque até o carro dele é diferente do de todo mundo. Ou porque o carro dela é diferente. Eu estou usando o carro porque é algo que todo mundo aqui conhece, mas tem gente que é roupa, tem gente que é dinheiro, tem gente que o ego dele. Agora é incrível como nós temos que aprender a expandir a humildade. O ego a gente não precisa de lição, a gente não precisa de uma faculdade. É incrível que como para perdoar a gente precisa de ministrações, ambientes, mas para guardar mágoa a gente não precisa de uma faculdade. Então a decisão de atrofiar é muito mais fácil do que a de expandir. A decisão de dar errado é muito mais fácil do que a de dar certo. Mas Deus, conhecendo a sua capacidade, está te dando talentos essa manhã. Independente do que você decidiu fazer com você, Deus está te dando algo porque você vai fazer aquilo que é necessário ser feito. E eu declaro que a sua mente está saindo de um estado de letargia, de paralisia, de atrofia. Você vai voltar a aprender, vai voltar a crescer, vai voltar a fluir. Seu coração é um coração ensinável e aquilo que Deus te deu nas suas mãos vai dar certo, vai multiplicar, vai prosperar. Diga amém, diga eu recebo.
Levanta as suas mãos, porque eu quero usar esse momento já para profetizar. Deus vai colocar nas suas mãos ferramentas habilidosas. Oh, glória a Jesus. E as suas mãos serão usadas para a glória do nome dele. Deus está te dando armas de guerra, porque você vai acertar o alvo e vai sair em posse de vitória. Deus vai colocar nas suas mãos bênçãos. Bênçãos que servirão para você, mas que servirão para os que estão em seu redor. Porque a bênção do Senhor, ela é expansiva para aqueles que estão em seu redor. Eu profetizo mais. Deus vai colocar nas suas mãos dons espirituais. E não é para você ganhar nada para você, é para você granjear para o reino, porque o Senhor vem buscar aquilo que ele entregou nas suas mãos. Deus vai te usar de maneira poderosa, independente de quem dê crédito ou não, independente de quem valorize ou não, independente de quem reconheça ou não, independente de quem vá ou de quem fique. Deus vai te levantar de maneira gloriosa, e o que ele colocou nas suas mãos, quando ele chegar, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, melhorei, cresci, avancei. Recebe essa palavra que vem do coração do Pai para o teu coração, filho, filha querida. Aleluia. Andar a calamanagas. Processos. A gente não quer chorar, mas na nossa infância choramos tanto que nos tornamos adultos fortes. A gente não quer cair, mas as mais de 3.000 vezes que uma criança cai ao longo da sua infância são necessárias para nos dar equilíbrio. A gente não vê adulto caindo pela rua assim, tanto que quando cai a gente... Porque não é natural. Um dia desse eu acordei e fui para o ponto fazer alguma coisa. Quando eu cheguei no ponto de ônibus lotado, 7 horas da manhã, eu tropecei, caí de joelho, já levantei dizendo: Senhor, não vou olhar para trás. Que mico que eu paguei. Porque não é natural para nós vermos pessoas que já amadureceram tropeçar, cair, sim ou não? Então não é natural você, nessa idade, nesse tempo de maturidade, estar esperando que alguém te pegue no colo. Está na hora de marchar. Não é natural você esperar algumas atitudes que querem: ah, bispo, porque quando eu era criança, porque quando eu era, porque meus pais, porque... Olha como Deus deixa claro uma situação emocional nessa passagem. Essa situação é emocional, versículo 25. E tendo atemorizado, escondi. Está falando de algo que ele criou, seja na sua idade de infância, adolescência, temor, medo. Não foi o Senhor que lhe ensinou sobre medo, ele adquiriu esse medo. E ele, adquirindo o medo, se atrofiou naquilo. E o Senhor disse: você sabendo que eu sei plantar, que eu sei colher onde não plantei, que eu sei conquistar, você, em vez de temer o que eu podia fazer com você, você ficou com medo de perder o que eu lhe dei. A servo mau. Deus não quer você paralisado pelas dores que você sofreu na vida. Deus não vai permitir isso ser usado como desculpa diante do juízo. Levante e resplandeça. Independente dos medos que você tem, vença seus medos, vença essa paralisia e avance. Por mais que nós estamos vivendo na era da psicologia, na era da psiquiatria, na era dos traumas, na era da ansiedade, na era das dores emocionais, Deus não vai colocar isso na balança. Vença as suas dores, passe pelos seus processos, porque são os processos que te habilitam para dar resultados grandes com os talentos que o Pai te deu. Amém? Gente, nós passamos por uma pandemia. Eu confesso para vocês que a pandemia quase me deixa bem abalado. Áreas das minhas emoções foram abaladas. E me recuperar não tem sido fácil. Mas estar aqui hoje, para mim, é um troféu. Quanto mais a gente lida com gente, mais coisas, mais processos nós vivemos. Sim ou não? Sim. Agora, o que é que eu faço com esse processo é responsabilidade minha. Se eu vou ter medo ou se eu vou avançar,
Por que o mundo tanto tenta te atrapalhar de estar em Deus? Porque o mundo espera a sua estagnação. O mundo define você pelos hábitos que você tem e que eles mesmos criaram. O mundo prega a aceitação do eu para que você se paralise e aceite sempre o que ele empurra como novidade. Eu estava vendo um noticiário sobre uma certa cervejaria, e aí eu não sei pronunciar esse nome, não vou me arriscar. Mas o que aconteceu diante dessa pesquisa? Eles fizeram uma propaganda para o público LGBTQIAZWY e outras siglas e letras e números e sinais, caracteres e etc. Só que a galera que bebia essa cerveja era o tiozão com a barriga de breja, bigodudo. E a propaganda foi completamente um desastre, porque eles perderam mais de 70% de suas receitas, vendas. Querendo lacrar, quase chega à beira da falência. Mas o engraçado na pesquisa, sabe o que é? É que muitos desses homens que se sentiram ofendidos com a propaganda e pararam de beber a cerveja, se viam como as propagandas. E nessa propaganda eles deixaram de se identificar. Olha como o mundo é definido por aquilo que atrofia a mente das pessoas. Então, ser definido como alguém da barriga de cerveja, como alguém que é traidor, como alguém que é pervertido, é característica do mundo. E Satanás investe nisso desde a infância da gente. Por quê? Porque quando você decide mudar, é tão difícil pegar um talento e transformar em 2, pegar 2 e transformar em 4, pegar 5 e transformar em 10, que a gente simplesmente diz, esse negócio de ser crente não é para mim. Não é que não seja para você. É que o mundo já desenhou na sua mente que você é aquilo. Só que existe de maneira sutil crenças dentro da igreja. Eu falei o quê? Crenças dentro, implantadas pelo maligno. Pergunta para mim como bispo. Porque quando a gente fala do maligno dentro da igreja, então a liderança está sem visão. Então a liderança está sem... Não, às vezes a gente tolera. Tolera o quê? A doutrina de Jezabel. Quem é Jezabel na Bíblia? É a referência da prostituição moral e da prostituição espiritual. Então tem gente que diz assim, eu não estou aqui para agradar homem. Não, João escreveu o contrário. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Ele diz mais, suportai uns. O apóstolo Paulo também ensinou, se fazer algo faz pecar o teu irmão, não faça. Não é assim que ele diz? Nós começamos a aceitar algumas doutrinas que nada, eu tenho que agradar ninguém tem nada a ver com a minha vida. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem. Jesus disse, vocês são sal da terra, luz do mundo. Não se pode esconder uma casa edificada sobre o monte, uma cidade edificada sobre o monte. Não se pega uma luz e se coloca debaixo de uma cama, de uma mesa, de um alqueire. Antes, se coloca no velador para que ilumine toda a casa. A visão do diabo é, você não precisa ser essa referência que Jesus disse que você é. Você não precisa crer em tudo que está escrito. Eu repreendo e rejeito toda a doutrina diabólica ministrada no seu coração. E declaro que você sim é uma referência, é luz, é sal. Que você faz sim para que o outro veja Cristo nas suas ações. Para que eles vejam a glória de Deus na sua vida. Para que você vigie e eles vigiem junto, vendo a sua vigilância. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Capacidade de dar mais
talentos do que nós recebemos. Nós vamos granjear mais. O mundo nos atrofia e algumas doutrinas. E João ouviu o Senhor dizendo mais: tenho, porém, contra ti que suportas a doutrina de Jezabel, toleras a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Quem é Balaão? Balaão, diferente de Elias, de Eliseu, diferente de Moisés, é a maior referência de profeta que fala e as coisas acontecem na Bíblia. Mas ele não é profeta do Senhor, ele é profeta pagão. E ele é pago, ele vive daquilo que faz e ele é pago para amaldiçoar. E às vezes nós estamos dentro da igreja aprendendo essas coisas erradas, de amaldiçoar quem Deus já abençoou. Orações feiticeiras, contrárias, nós vamos permitindo que a inveja e disfarçada de zelo e de santidade. Meu irmão, Deus sabe cuidar de cada um, porque Ele conhece a capacidade de cada um. Quanto eu já fui podado por pessoas que dizem assim: vamos tirar o culto dele, porque para ele não se ensoberbecer, o culto fluindo, prosperando, e aí minha liderança tomava eu dizer: Senhor, estou aqui para obedecer. Mas os profetas eram usados para dizer: continue no temor, porque quando eu te levantar, ninguém mais te paralisa. E Deus foi me levantando. Até hoje tem gente que diz assim: ele foi para a orla para se aparecer, ele foi para a orla para se exibir, ele foi atrás de dinheiro, ele foi para atrair os ricos. Eu vim porque Deus tem uma chamada para avivamento nessa cidade. Eu vim debaixo de um envio, eu sei para que eu vim, eu sei da minha capacidade e quantos talentos Ele colocou na minha mão. Alguém sabe o que Deus te deu? Então pare de se preocupar com o que falaram ao teu respeito, com o que dizem sobre você, porque o Senhor entregou para você e vai cobrar de você o que Ele colocou. Pegue na mão de alguém, por favor, levanta a mão dele e diga para ele: se permita ser canal de Deus para essa geração. Quem quiser que diga que você quer se aparecer, apareça e deixe Jesus aparecer na tua vida. Quem quiser que diga que você quer se mostrar, deixa Jesus mostrar você mesmo. Aleluia. Deus vai te levantar como sal, como luz nessa terra, fazendo a diferença. Deixa quem quiser atrofiar para lá. Você vai crescer, expandir, vai dar certo. Processos. E o engraçado, pastor Cristiano, é que quanto mais me atrapalhavam, não pense que me desanimava não, dizia: Senhor, amém. Já fui humilhado diante de público de igreja. Olha cada coisa que se eu contar, dá até revolta no coração de quem ouve. E olha que eu era um adolescente na época, dá mais revolta ainda. Mas eu vim vivendo essas coisas entendendo. A Bíblia diz que aquele que se humilha, todas as vezes que eu fui humilhado, dizer: Senhor, eu aceito essa humilhação. Eu recebo essa humilhação. Porque a tua palavra diz que quem se humilha, o Senhor exalta. Eu não vou me fazer de humilhado por alguém. Eu decido me humilhar. Eu aceito a afronta. E a tua palavra diz que o Senhor é o meu advogado. E em todas as situações eu vivi defesas de Deus. Cada processo, cada vale que eu atravessei, fez um bem para mim. Cada luta, diga comigo: eu preciso valorizar os processos. Glória a Deus. Hoje eu entrego o conselho para crianças, para adolescentes, para jovens, por causa do que eu passei. Hoje eu consigo aconselhar casais por causa dos processos que eu suportei, que eu presenciei, que eu vivenciei dentro da minha parentela. Glórias a Deus. Eu já soube vir para o meu casamento debaixo de uma outra perspectiva de visão, porque eu enfrentei os meus processos. Hoje eu tenho autoridade para manifestar coisas espirituais, porque eu vivi processos espirituais. Hoje eu tenho autoridade para falar coisas financeiras, porque eu vivi minhas dívidas, meus problemas, depois venci e nunca mais entrei nelas. Hoje eu tenho autoridade para falar sobre muitos assuntos, porque eu venci os meus processos. Valorize os seus processos e evolua com eles. Progresso é necessário para quem quer viver o aumento da capacidade do que Deus quer fazer na sua vida. Tem gente que está crescendo em expansão de massa. Não entendeu, vou falar do popular. Tem gente que está engordando. Só está expandindo gorduras, medidas, porque está ansioso,
Porque está ansioso, não, Deus não te chamou para expandir desse jeito, não. Pega isso tudo, lança sobre ele toda a sua ansiedade e desce na olaria para buscar, porque ele vai te forjar. Tem gente que está expandindo na raiva. Quanto mais ouve coisa, olha, está me dando um ódio de igreja. Eu já ouvi muito essa expressão. Está me dando um ódio de crente, um ódio de igreja, porque é tanta hipocrisia. Não seja hipócrita você. Seja alguém que as pessoas digam assim, não tem como nem ficar andando com ela, porque ela é tão justa, ele é tão justo, ele é tão crente, que a nossa hipocrisia é revelada. Os fariseus não suportavam Jesus por isso. Porque quando tentavam pegar numa falha, Jesus revelava para eles, vocês são hipócritas. Agora nós usamos os processos para nos atrofiar, para nos paralisar. No final do versículo, olha o que é que ele diz. Devias tu ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Às vezes parece ser injusto algumas coisas. Em vez de Deus ter pena de quem não tem, ao invés de Deus tentar acalentar emocionalmente quem está com medo, ele diz, você decidiu fazer isso. Pega o talento que você tem e dá para quem tem mais. Mas não é sobre Deus. É sobre uma decisão que você tomou dentro de você. Porque está escrito, a mesma chuva que cai para o ímpio, cai também para o justo. E o mesmo sol que brilha para o justo, brilha também para o ímpio. Não tem nenhuma adversidade que você tenha passado que dezenas de outras pessoas não tenham passado. Não tem nenhum tipo de trauma que você passa que alguém também não passe. Não tem nenhum tipo de aflição que o mundo tenha vivido que você também não viva, ou que você viveu e que o mundo também não tenha vivido. Agora, como você tirou proveito disso? Se você expandiu para caber mais, se você aumentou sua capacidade, aí sim o Senhor vai dizer, eu vou dar a cada um a sua própria capacidade. Quem quer um aumento de capacidade? Então diga comigo, eu vou valorizar os meus processos. Você acredita que eu já fui chamado de falso profeta? Porque eu entreguei uma profecia para um homem e ele morreu depois? Porque eu profetizei para ele algo que Deus mandou. Se você ouvir e obedecer, vai acontecer isso, 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 isso. Mas não ouviu e não obedeceu. A responsabilidade é minha, porque profetizei que iria viver se obedecesse. A consequência dos seus erros podem te levar à vida eterna, ou pode te levar à morte eterna. Porque tem gente que erra, tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco e muda. Tem gente que erra, e aí se enforca no campo e se destrói. É responsabilidade minha isso? É responsabilidade sua? É responsabilidade de cada um. Tem uns que convivem com Cristo e se sentem no direito de traí-lo. E tem outros que, perseguindo o mesmo Cristo, se torna apaixonado por ele. A cada um ele dá segundo a sua. Agora imagina se eu parasse de profetizar porque alguém falou, falso profeta, porque não se cumpriu. Porque não, eu tenho plena consciência de que toda profecia vem com um condicional de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus meus caminhos. Ele não está dizendo, se o meu povo orar, eu vou ouvir, eu vou responder. Não, se o meu povo se humilhar primeiro, orar primeiro, buscar a minha face, não a minha mão, buscar a minha intimidade, não meus bens, buscar o que eu quero ser ou o que você seja, não o ter que você tenha. Aí eu ouvirei. Tem gente que vem para a igreja, bispo, eu busquei, mas veio interessado. Buscou, orou, mas não buscou a face, buscou a mão. Então todas as etapas precisam ser cumpridas, processos. Sabe por que muitos estão fracos na fé hoje? Ninguém quer mais ouvir uma palavra como essa, demorada. Aí já olha para o relógio, e aí você precisa ler Bíblia, mas também ouvir Bíblia. Apocalipse 1, versículo de número 3, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam.
Você precisa ser apaixonado pela presença do seu Senhor. Porque o que vai garantir o resultado lá na frente são os processos que você está valorizando aqui. Fique de pé comigo nessa manhã. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode aplaudir a Ele. Ele merece. Olha, são tantos processos que querem nos paralisar, mas já está profetizado que ao invés de te paralisar, vai te impulsionar. Ao invés de te drenar, vai te tornar experiente. Eu recebi uma doutora, hoje ela é ovelha dessa igreja, ela é professora de algumas universidades aqui da nossa cidade, e ela disse: bispo, eu convivi 20 anos com um narcisista, e hoje é a área que eu mais atuo com mulheres. Sabe como é o nome disso? Pegar o talento e transformar em mais talentos. Ela passou todo o processo e ao invés dela tornar aquilo uma doença, ela tornou em cura para outras pessoas. Você já viu aqueles, na época do Gugu, na época que tinha aquelas coisas do Faustão, de ir na casa de alguém ouvir a história. Aí eu lembro de uma advogada, que ela foi abusada sexualmente na infância. Se tornou alguém focada no estudo, porque ela não conseguia se relacionar com as pessoas, então ela focou no estudo, cresceu, se tornou advogada, fez suas terapias, venceu aquela dor, e depois que ela ganhou uma quantidade expressiva de dinheiro, o que foi que ela fez? Abriu um instituto que cuida de meninas e de mulheres que sofreram violência sexual em casa, doméstica. Ela pegou o veneno que tomou e transformou em remédio para outras pessoas. Agora conheço pessoas já evangelizando na orla de Salvador. Não, eu estou nessa vida porque eu fui abusada dentro da minha casa. Olha como a mesma coisa transformou pessoas em coisas completamente diferentes. O que você está fazendo com os processos que você tem passado? Um medo que esconde o que Deus te dá? Ou uma ferramenta que granjeia mais e abençoa mais pessoas? Levante as mãos para orarmos. Feche os olhos com fé. Meu Deus, Senhor, meu Pai, estamos completando 9 anos de desafios, de lutas, mas nada tem paralisado o avanço deste povo. Nós queremos te pedir nesta manhã, diante da tua santa presença, que o Senhor nos renove em força para vivermos o nosso propósito. A mesma arca que fez Mical murmurar, fez Davi se alegrar. Nos ensina a nos posicionarmos de maneira positiva em relação aos processos. O mesmo gigante que fez muitos temerem foi o gigante que promoveu a Davi. Nos ensina a nos posicionar em fé, não pela paralisia, pelo medo, pela atrofia, mas pela fé e pela ação do teu Espírito nas nossas vidas. Senhor, eu te peço que enquanto eu oro, quebre neste momento cadeias emocionais, cadeias espirituais. Repreende o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu te peço que fortaleça os teus filhos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E que nessa manhã eles saiam daqui com talentos nas mãos. Quem canta vai cantar mais, vai produzir mais, vai aperfeiçoar. Quem prega vai pregar, vai evangelizar, vai ganhar almas. Quem profetiza agora vai levar um nível de ensino, de instrução a outras pessoas a profetizarem com as suas experiências vividas. Quem já passou por lutas agora vai transformar guerreiros em vencedores nas lutas que eles venceram. Aqueles, Pai, que passaram por dores agora vai ensinar pessoas a superarem as suas dores. Mas aqui hoje, homens e mulheres saem valorizando processos. Processos que nos deixam mais firmes. Processos que nos deixam mais hábeis. Processos que nos evoluem. Nos faz sal, luz. Nos faz referência, bênção nessa geração. Para a honra e glória do teu nome. E aquilo que o mundo tenta nos moldar, nos
formar ou nos deformar, que hoje caia por terra. E que aquilo que nós já tínhamos estabelecido como verdade, agora seja trabalhado pelo Teu Espírito. E que alguém diga: meu Deus, como você está mudando. Que alguém reconheça e diga, reconhecendo o trabalhar do Teu Espírito: o que é que você está fazendo? Porque você está mudando, está diferente, tem um brilho, tem uma luz, tem uma graça. Meu Deus. Tem gente que quando começar a falar, Pai, e eu declaro e profetizo, pessoas vão dizer: fala mais. E quando você fala, eu estou me sentindo tão bem. Está gerando dentro de mim uma paz, uma alegria. Eu precisava ouvir essas palavras. Talentos serão gerados em mais talentos. Talentos gerando talentos. Processos que transformam homens em verdadeiros produtores de milagres, reprodutores de bênçãos, transmissores de um Senhor que confia naquilo que colocou nas suas mãos. Nós te louvamos gratos em nome de Jesus. E todos juntos dizem...